Olá, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Beatriz Roseno e na aula de hoje a gente vai ver, um pouco mais sobre o gênero narrativo. Bem, o gênero narrativo, ele tem uma estrutura, que é bem característica. E ele vai se tratar de textos que contam histórias, certo? E como a gente reconhece um texto narrativo? Bom, além do enredo, a gente vai reconhecer pelo narrador, personagens, tempo, espaço e discurso, certo? Sendo que na aula vamos focar sobre narradores, personagens, tempo e espaço. Bem, quanto ao narrador, ele pode ser onipresente ou onisciente. Ele é aquele narrador em terceira pessoa, que tem conhecimento total das personagens. Ele tem acesso aos seus pensamentos, intenções e detalhes de suas histórias individuais. Por exemplo, olha esse trecho de Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Marilla sentiu, desanimada, que teria de reprovar severamente tudo o que Anne disse, mas foi impedida pelo inegável fato de que algumas coisas que ela tinha falado, especialmente sobre os sermões do pastor e as preces do Sr. Bell, eram exatamente o que ela mesma já pensava, bem no fundo do seu coração, havia anos, mas nunca tinha expressado. Olha só, além de estar sendo narrado em terceira pessoa, esse trecho ali fala que o narrador tem acesso aos pensamentos de Marilla. Olha só, ela mesma já pensava bem no fundo do seu coração havia anos. E isso também é um detalhe de sua história individual, porque ele sabe tudo sobre a vida dela. O narrador observador é aquele narrador em terceira pessoa. Ele não tem conhecimento total das personagens, portanto, ele vai se restringir a narrar as ações dos personagens. Por exemplo, Pela Noite, de Caio Fernando de Abreu. Voltou de repente e deu um salto para dentro da sala, a cara violenta, o punho fechado, estendido em direção à barriga do outro. Olha só, ele está em terceira pessoa e está se restringindo apenas a narrar as ações dos personagens, a narrar o que eles estão fazendo, sem ter acesso aos seus pensamentos, e intenções. O narrador personagem é aquele narrado em primeira pessoa, aquele texto que vai ser narrado em primeira pessoa. Assim, o próprio personagem vai contar a história, ele participa da história, e isso vai dar aos leitores uma visão parcial dos fatos, porque o narrador personagem vai nos contar apenas o que ele tem acesso, o que ele está vendo. Um exemplo aqui é um trecho de Jogos Vorazes de Susan Collins. E enquanto eu estava falando, a perspectiva de perdê-lo de fato atingiu-me novamente, e me dei conta do quanto desejo que ele fique vivo. E não tem nada a ver com os patrocinadores, e não tem nada a ver com o que vai acontecer quando chegarmos em casa. E não é pelo simples fato de que eu não quero ficar sozinha. É por ele, não quero perder o garoto com o pão. Olha só, a personagem principal desse livro, que é a Katniss Everdeen, ela tá narrando pra gente o momento ali dela. Então a gente tem acesso somente ao que acontece com ela, certo? O que acontece com os demais personagens da história, a gente não tem acesso se ela não estiver ali na cena, não estiver no momento. Quanto aos personagens? Bem, os personagens são os participantes da história. É quem age ou quem é afetado pelo enredo. Os personagens, eles podem ser, planos, que vão agir de forma previsível, reforçando estereótipos. Por exemplo, Harry Potter, Percy Jackson, onde nós temos vilão e herói, como protagonistas. Figuras que representam o bem e o mal. Personagens redondos ou esféricos são muito semelhantes a um ser real. Por exemplo, nós podemos trazer Capitu e Bentinho, que dividem opiniões porque têm defeitos que são comuns a nós, seres humanos. Um exemplo também mais atual seria a série de livros, As Crônicas de Gelo e Fogo, que também virou uma série fílmica, chamada Game of Thrones, que a gente tem personagens que dividem opiniões, em que em alguns momentos são mocinhos e em outros são vilões. Eles não reforçam estereótipos. Quanto ao tempo, temos o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, o tempo regular, indicado por segundos, minutos, semanas e por aí vai. O tempo psicológico, ele não está relacionado ao espaço, mas ao interior do personagem, ou seja, é o tempo do fluxo de consciência que ocorre na mente do personagem.
O espaço nada mais é do que o lugar onde acontece a trama, que é o enredo, a história contada na narrativa. Então a escolha pode ser aleatória, né? Pode não estar associada com a história, mas também pode sim estar associada. Por exemplo, em Vidas Secas, né, nós estamos tratando do sertão, então a história se passa no sertão. Então, agora é a vez de vocês. Quem aqui conhece Harry Potter? Esse bruxinho muito famoso e muito especial acabou descobrindo aos 11 anos que com 1 aninho de idade ele tinha derrotado o maior bruxo das trevas de todos os tempos, Lord Voldemort. Harry também descobriu que ele tinha uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, e com 11 anos ele partiu para essa jornada. Bem, Harry era muito poderoso e muito importante para o mundo bruxo. Então, ele descobriu seus poderes na escola e também fez grandes amizades como Rony e Hermione, que o ajudaram muito. Bem, o narrador da história é em terceira pessoa e é um narrador onisciente, porque ele tem acesso aos pensamentos e às intenções dos personagens. Então, eu já adiantei para vocês o enredo e o narrador. Agora digam para mim, quem são os personagens dessa história? Qual é o tempo em que ele se passa? Cronológico? Psicológico?